complementando, Lucas, eu acho que todos os mercados acabaram evoluindo com a pandemia. E isso, obviamente, refletiu no mercado condominial. Mas abriu um alerta, por exemplo, para a LLZ, que é do grupo BTG, enfim, poder analisar condomínio e começar a analisar isso, né? Ver a oportunidade que tem ali Com dentro. certeza. É um mercado de 330 bilhões de reais de arrecadação anual. Então é um dos grandes mercados que tem hoje no Brasil. Por isso que as grandes empresas estão olhando para o mercado. É isso. Porque é um mercado muito importante. E tem um caminho ainda que vai ter, igual qualquer outro mercado, consolidação. Agora as grandes administradoras estão comprando várias pequenas administradoras, as grandes empresas de terceirização de mão de obras estão comprando outras menores, que vai ter uma consolidação, isso é normal. Por quê? Vai vir. Pode ter certeza que virão grandes fundos de investimentos, grandes bancos com muito dinheiro para investir no mercado. Isso é bom porque vai evoluir o mercado pelo lado dos prestadores de serviço para o ramo condominial. Então você pode ter certeza que cada dia terá administradoras melhores, igual vocês estão fazendo um trabalho legal. Vai ter empresas de crédito cada vez mais, porque antes ninguém prestava dinheiro no condomínio, não sabia. Assim, os bancos não sabem nem analisar quais os documentos, nem queriam. Olá pessoal, estamos aqui hoje abrindo o 4º episódio do Chama Síndico. Hoje nós temos alguns convidados aqui que são muito importantes para a gente. O Zêner, CEO da LLZ, Thiago, CEO da Live e o Lucas Tosh, que é o CEO da LT Gestão. Hoje nós vamos começar falando aqui, primeiramente com o Lucas, né? Lucas, me conta um pouquinho da sua trajetória, de como que você iniciou como síndico, como que você acabou migrando, né, para administradora. Você pode dividir com a gente um pouquinho? Claro, pô, vai ser um prazer. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar participando aqui com vocês, para apresentar um pouquinho da nossa história também. Como o Jéssica, talvez alguns já saibam, eu vim oriundo do mercado financeiro, né? Aí estava morando em São Paulo, enfim, vim para o Rio de Janeiro para trabalhar numa consultoria, e nessa consultoria, durante um mês, surgiu a oportunidade de fazer auditoria num condomínio, por conta própria. E dali surgiu a oportunidade de ficar como gestor daquele condomínio. E dali, enfim, isso foi em 2015. Aí dali pra frente, aí eu abri a empresa, enfim, comecei a fazer cursos, formações, e vi que, tipo assim, não tinha muita escolha, tinha que caminhar por ali, que era o que estava na frente também. E nunca imaginava ser assim, queria abrir outra coisa na época, e toquei o barco e fui abrindo, enfim. Depois minha irmã veio trabalhar comigo, a gente foi crescendo na empresa, chegamos a ter 30 e poucos condomínios como síndico, e em 2023 a gente começou a pensar na questão da administradora, que era uma coisa escalável, enfim, que era um próximo passo, que a gente entendeu que também tinha demanda para isso, e a gente queria sanar as dores, que era o principal causa era essa, a gente via a dor do síndico com a administradora, que a gente vivia isso também, e tentar pensar em soluções para sanar isso. Aí, somado a isso, a gente contratou, começou a rodar em final de 23, e hoje a gente vem mais focado em administradora, não pega mais condomínios como síndico, sim, tem síndicos parceiros, profissionais, moradores, e até para não poder concorrer com quem é o nosso cliente, né, de fato. Então a gente atua dessa forma. E depois a Jéssica também veio para somar, criando a equipe comercial no ano passado, que a gente não tinha uma equipe comercial, era só um crescimento orgânico. Vem agregando também já na empresa, a gente tem uma estrutura legal hoje, está crescendo, enfim, está caminhando, e junto com os parceiros que são vocês aqui também, que estão aí para agregar com a gente. Sim, sim. Eu conheci o Lucas em 2019, né? O Lucas, ele, antes de tudo, ele foi meu cliente. Exato. Eu era administradora, ele como síndico. E quantos condomínios você tinha em 19? Tinha pouco, sei lá, 6, sei lá. Pouco, Eu sei que a gente cresceu bastante, né? Foi. Tanto nessa indicação mesmo, que a gente chama de indicação à base da reciprocidade, em que ele indica, eu indico, e a gente cresceu bastante. Então, assim, eu já conheço o Lucas desde um tempo. Vim acompanhando o crescimento dele, a busca dele ali, por sempre estar se fundamentando. O Lucas, ele é muito assim, né? De estar pegar fundamento mesmo. Não vou instruir ninguém a troco de nada, eu preciso estar fundamentada, eu preciso entender do que eu estou falando. E aí você contou essa história de forma bem resumida, mas foi bem legal. E assim, o que te fez? Eu sei que você falou que queria ganhar escala, ok. Mas o que te fez virar a chave, assim, pra você querer abrir uma administradora? Porque, assim, é mais tranquilo ser síndico profissional, entre aspas, né? No sentido, quanto existe clareza de responsabilidade. O que te fez virar essa chave e dar esse passo que daria mais trabalho? Assim, na verdade, foi na época um parceiro, assim, do ramo também, que falou, pô, vamos fazer isso. Eu nem pensava na época, tipo assim, tá precisando realmente investir na empresa de síndico.
E aí ele falou, pô, vamos lá, contrata o sistema, vai rodando. Aí depois acabou não dando certo com ele seguiu a vida dele com outra coisa, isso em 2023 ainda. E aí aí eu falei, cara, não vou seguir, vou tocar o barco, já tô com o sistema aqui rodando, vou testar. E aí a gente foi testando e foi vendo que, tipo assim, podia sanar as dores. Aí eu comecei a ver, daí que surgiu essa ideia, principalmente por isso. Para poder ter um propósito, né? Fazer um serviço que a gente vê que no Rio de Janeiro não acontece muito, acontece com algumas, mas a gente sabe que alguns pontos que seriam chaves e tentar fazer uma equipe, assim, sênior, que é o que a gente tem hoje ali, para tentar atender os síndicos com qualidade, né? Acho que era isso. Então, como administradora, eu sempre te busquei ali para tirar dúvidas, né? Até com relação a coisas que surgiam ali, de como que eu faria, até porque você estar como administrador e como síndico são posições diferentes. O que você acha hoje, Lucas, como síndico, né, com toda a sua experiência de síndico, que são mais de 10 anos, e hoje como administradora, o que você entende ali como a dor do quando se fala de previsão orçamentária, a gente vai entrar dentro do tema agora, tá bom? Eh, o que você entende que é uma dor do síndico? O que o síndico peca normalmente? Aonde ele acaba tropeçando ali? Perfeito. Assim, primeiro, o síndico, ele é um gestor, entenda ele como um tomador de decisão, ele nem precisa ser especialista em previsão nem nada disso. Não deveria, mas muitos se especializam por conta da fraqueza, talvez, da administradora em passar a maneira correta. Porque a previsão, geralmente, da administradora, quando o síndico pede, seja ele um morador profissional, eles fazem simplesmente uma média do que gastou que não reflete a realidade. Então, acho que assim, a previsão é um ponto-chave aí por esse motivo, porque não necessariamente a média do passado ali vai refletir o futuro, tanto de conta fixa quanto de novos serviços. Eu acho que tem que ser um trabalho um pouco detalhado, até para evitar depois uma cota extra, ou uma inadimplência inesperada, ou precisar de um crédito, ou enfim, entendeu? Eu acho que isso tudo é somado ali naquele momento. Então tem que analisar peso, diferença de um para outro, onde está pesando mais, qual item é a conservação, o pessoal, qual só o subitem indicada, por que está aqui, enfim, eu acho que tem que ser uma análise bem criteriosa até para passar transparência para os moradores. E eu acho que a gente conseguindo fundamentar isso, a gente teve até isso em muitos casos, assim, de tentar fundamentar e conseguir um aumento necessário relevante com fundamento, mostrando, ó, você precisa aumentar, porque olha aqui, olha o déficit que tem hoje, olha como é que vocês querem perder conforto? Ah, então tira a porteira, não tira. Deixa mais claro uma previsão, assim, bem detalhada, não aquela média simples que as pessoas não entendem. Então, assim, E quando a gente fala de previsão, a gente está falando da dor do reajuste, né? E ali, e como que você vê hoje, por exemplo? Hoje a gente está com 2 parceiros aqui, que são braços quando se trata de previsão orçamentária. Então, falando ali de garantidora, falando ali de crédito para condomínios, você acha que hoje o síndico ele tem acesso a essas informações? Ou ele acaba se perdendo ali, não entendendo as empresas que poderiam ser parceiras ali nele, no sentido de, às vezes, evitar uma cota extra, de ter de diminuir ali a inadimplência do condomínio, que também é uma dor, né? Hoje a gente entende muito. que o controle ali de inadimplência ele é uma dor para o síndico, e você acha que falta, esse acesso a ele? Eu tô falando do síndico morador, não tô falando Claro. nem do síndico profissional em si não, tá. Mas esse acesso a esse tipo de empresa que oferece esse tipo de serviço e que pode ser um braço para ele ali, nessa Creio tomada de decisão. eu creio que sim, por exemplo, como você falou, o profissional geralmente ele está nos eventos, está conhecendo, vai conhecer os parceiros ideais para o serviço dele, algum morador mais engajado também vai a evento, mas algum não, às vezes ele está ajudando o condomínio, ele tem um trabalho de médico, um advogado, enfim, nem tem como participar, e ele não aí cabe à administradora dar um trabalho consultivo e não só enviar conta no pagamento. Quer explicar: "Pô, você tem um problema aqui de caixa? Pô, você está com caixa negativo e tem que fazer uma obra". Isso é uma coisa nova, crédito para condomínio e garantidora. Eu lembro que em 2018 a gente procurava por um cliente e não tinha, na época. Então, assim, hoje eu vejo isso, o crédito então é talvez mais novo ainda um pouco. Sim. E as coisas são práticas, né, assim, o síndico não precisa dar aval na física, tem vários pontos que eu acho que são O legais. Thiago vai falar um pouco disso, mais à frente, mas, assim, é só para trazer, porque, assim, o que eu percebo, né, Eles não como têm acesso, administradora, né, é a falta mesmo do acesso à informação. da solução. Exatamente, às vezes ele tem ali a faca e o queijo na mão, e ele É. acaba se perdendo nesse sentido de: "Poxa, eu tenho uma inadimplência, como que eu controlo? Cara, eu preciso de um braço. Cara, eu preciso fazer uma obra, o condomínio tá mais antigo, a fachada tá pedindo", Um processo trabalhista que chegou lá agora para um cliente, ele Exato. viu uma conta de 200.000, fala: "Como é que eu posso fazer?". "Pô, posso parcelar em 60 meses, 48 meses", enfim, alivia ali, acho que é uma solução que tem que ser mais, assim, massificada para os síndicos de moradores, para o mercado como um todo, né, para Até para enxergar. os profissionais também, porque eles acabam tendo Claro, uma pô. resistência, né. É, porque é difícil para ele, tem que levar para uma assembleia, tem que aprovar, a garantidora é a mesma coisa, inadimplência também é uma dor, do nada cresceu inadimplência, às vezes o cara vai causar um custo tão alto para os outros, que às vezes um clube pequeno é melhor, pô, ou grande também, enfim, grande acho que até mais, né, botar a garantidora para tentar livrar ali
facilitar o dia a dia dele ali também, né? Da gestão. E o cara poder focar onde ele tem que focar, que é na gestão, na tomada de decisão, na valorização patrimonial. Acho que o caminho é esse. Sim. E, Thiago, como que você enxerga isso, né? Quando se trata de previsão orçamentária, quando se trata de alocar mesmo, alocar os recursos, como que você acha que vocês podem entrar como diferencial mesmo para aquele condomínio, para aquele síndico? Primeiro, obrigado, né, por você convidar a gente aqui para participar desse projeto. Somos apoiadores aqui, a Liv é apoiadora do projeto. Eu acho que a gente tem muitas pessoas fazendo muitas coisas no mercado, poucas pessoas com qualidade. Então, projetos que a gente acredita, muita gente apoia e sim vai apoiar. Então, parabéns para vocês pelo projeto. Obrigada. Respondendo a sua pergunta, Jéssica, e aí só fazendo um complemento ao que o Lucas falou também, sobre esses dois produtos, né? A gente aqui que é do mercado financeiro condominial, mais especificamente, né? Sim. A questão do acesso à informação, só para a gente voltar 2 pontos aqui, até o síndico profissional ele tem dificuldade, né? O Lucas falou uma informação que até 2018 a questão da garantia. Esse produto existe há mais de 40 anos, né? Algumas regiões tinham conhecimento, outras não, né? Então, eu lembro que eu saio do mercado de seguros e vou para o mercado condominial em 2018, e grandes centros, grandes empresas, né, grandes administradoras, inclusive, não conheciam nem o produto garantia, né? Eu saí desse mercado e fui para uma rede de garantidoras, enfim. Então, essa questão do próprio mercado acabar tendo esse problema é que é um mercado não regulado. Não regulado em nada, na verdade, né? A gente acaba, tanto a LLZ quanto a Liv, a gente usou de dispositivos financeiros homologados, autorizados, né? A gente CVM, o Banco Central, ou SUSEP, para poder comercializar nossos produtos. Agora, a maioria das empresas também não. Então, isso é uma questão que o síndico também teria que ficar atento. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta. O crédito, Jéssica, ele pode ser usado para qualquer demanda dentro do condomínio. Então, qualquer coisa que o condomínio precise dentro dessa previsão orçamentária, ele pode usar o crédito. Seja para, sei lá, pagar um fundo que ele está devendo para a administradora, seja para ele fazer uma demissão, seja para ele poder projetar alguma coisa nessa previsão orçamentária para o ano que vem para uma reforma. O nosso produto, a gente acaba fazendo uma análise de crédito do condomínio. Então, toda a demanda que ele tem, a gente consegue apoiar nele com o crédito. Poxa, legal. E você? Bom, primeiramente, prazer estar aqui também, Jéssica, pelo convite, Lucas. É um prazer estar com vocês aqui, com o Thiago, que é parceiro nosso. É importante a gente falar desse tema, né? Mas antes eu queria só fazer uma observação aqui. Administrador é tranquilo, hein? Porque síndico profissional, vocês falaram que administrador é mais fácil que síndico profissional. Síndico profissional só pega bucha. Vocês estão tranquilos aí na administradora, né? Os dois são sossegados. Os dois são difíceis, cada um dentro da sua... seu Não, é só pra... De luta, dias de glória. Para que o Lucas falou, que você falou com o Lucas e nós, a administradora tá tranquilo, porque síndico profissional Ele falou que a administradora, que o síndico era mais tranquilo de tocar a sua empresa. Na verdade, quando eu falo mais tranquilo síndico, é porque quando se fala ali de operacional, né, de demanda... Menos eu entendi. Exatamente. São menos pessoas, né? menos condomínios. Mas uma segurança de trabalho, acho É só bucha. Mas é muito importante a gente falar desse tema de previsão orçamentária. O que o Lucas falou veio do mercado financeiro, eu também vim, o Thiago também veio, né, do mercado financeiro. E a gente está profissionalizando esse mercado cada vez mais. Então, acho que é muito importante a gente falar desse tema cada vez mais para o síndico, seja síndico morador, síndico profissional, para as administradoras, porque além da informação, o que o Thiago acabou de falar, que garantidora existe no Brasil há mais de 43 anos, foi criado lá no Paraná, e agora que está espalhando, a LLZ que começou a espalhar de forma mais forte isso Brasil afora, mas hoje tem garantidora no Brasil inteiro. E mesmo tendo garantidoras no Brasil inteiro, tem administradoras de condomínio grandes que a gente vai conversar e eles nem sabem que existe. Não, tem que nem sabem que existe ainda. Fazem também. Tem que fazem, tem de tudo. Então, assim, o crédito para condomínio é a mesma coisa. Condomínio sempre ficou à margem do sistema financeiro do país. Ninguém queria olhar para o lado de condomínio. E até hoje, se você for nos grandes bancos não gostam de abrir conta para condomínio, não querem fazer empréstimo para condomínio, porque eles não sabem atuar com condomínio.
Agora que a gente está dando esse conhecimento maior para o mercado. Então o mercado vem se profissionalizando, eu acho que tem que se profissionalizar muito ainda. O mercado ainda é um mercado recente de síndicos profissionais, de boas administradoras. Vocês têm menos tempo no mercado condominial, a gente está falando aqui. Eu entrei nesse mercado em 2013, mas eu estudei bastante o mercado e no início dos anos 2000, não existia quase que nenhuma administradora de condomínio, eram pouquíssimas administradoras. Porque, primeiro, tinham poucos condomínios, os condomínios que tinham eram administrados por autogestão, não tinha regulamentação nenhuma, pouquíssimo acesso a banco, ao sistema financeiro. Então, o mercado condominial como um todo, ele se desenvolveu bastante dos anos 2000 para cá. Depois da pandemia, deu uma potencializada muito alta. Então, agora que a gente está trazendo mais informações com mais qualidade, para trazer esse conhecimento para o mercado. Então, acho muito importante a gente falar disso, porque previsão orçamentária, ela é a base do condomínio. Se faz uma previsão orçamentária mal feita, por qualquer motivo que seja, ou cobrou mais do que devia, cobrou menos do que devia, vai ter problema no condomínio. O condomínio vai ser mal administrado, vai sobrar para o síndico, vai sobrar para a administradora, vai sobrar para os condôminos, porque os serviços não vão ser entregues. Tem uma coisa que eu falo sempre, Zé, né, que é o financeiro do condomínio, a previsão, é o único problema que gera todos os outros problemas. Exatamente. É a base de tudo. É a base, é a base do condomínio. Então, se você não faz uma base bem feita, é igual a casa. Se você vai construir uma casa, um prédio, se você não fizer a base bem feita, o restante vai dar errado. O condomínio é a mesma coisa, todo ano tem previsão orçamentária. A previsão orçamentária, ela tem que seguir as necessidades do condomínio. E não existe uma receita. Eu quero fazer a previsão orçamentária do meu condomínio que está do lado do outro igual ao do outro. Não, um tem piscina, o outro não tem. Um tem elevador, o outro não tem. Portaria. Um tem 20 anos que já existe o condomínio, tem uma deterioração maior, tem mais manutenção, o outro acabou de ser entregue, tem 2 anos. Então, assim, são várias particularidades. O desafio também, né? Que é... Percentual de inadimplência. E acho que Quando o condomínio não tem inadimplência, para fazer previsão orçamentária, mesmo não tendo inadimplência, coloca provisão de inadimplência para gerar uma taxa de condomínio. E tem que criar, porque se não criar, quando não tem uma garantidora, já está errado, porque ele não vai arrecadar o tanto que ele precisa. E o desafio do síndico e do administrador, nesse momento da Assembleia, é isso, poder mostrar para os moradores o porquê. Esse é o grande desafio, que muita gente às vezes não vai querer, não vai aumentar tanto por quê. E essa fundamentação é muito difícil, muitas das vezes. Sim, exatamente. Tanto para aumentar, quanto para reduzir, quanto para cobrar uma taxa extra, tem que estar bem fundamentado. E para estar bem fundamentado, tem que explicar o porquê no papel, na matemática. E muitas vezes as pessoas não sabem, e até por falta de conhecimento mesmo, seja do síndico, seja da própria administradora, às vezes não tem. A administradora, às vezes, tem várias administradoras nascendo o tempo todo, porque o mercado é pujante, o mercado condominial, e as pessoas estão se profissionalizando também, estão aprendendo na prática. Sim. E às vezes apanha muito. Trazer solução, se o serviço está fora do preço, se não está, se aquela empresa que faz manutenção eletrônica não está, se o profissional tem um jeito de diminuir a hora extra. Então, tudo isso é uma análise detalhada da previsão mesmo, para mostrar a solução. Pô, você quer diminuir a hora do cara? Quer perder conforto? Não, acho que é isso aí. Isso. Não, e assim, até como administradora, né, estando hoje de frente na área comercial da LT Gestão, eu me preocupo de oferecer mesmo para o meu cliente solução. Se ele, eu tô conversando com ele inicialmente, ele me apresenta uma inadimplência de 30%. A primeira coisa que eu vou falar para ele é, cara, tu precisa controlar isso aqui. Entende? Então, a gente tem isso como premissa básica lá da LT Gestão, de estar oferecendo sim para ele parcerias ali que a gente confia. Até mesmo em casos que a gente nem entra, às vezes a gente tenta sempre deixar nossa. Que nem aquele síndico que ligou outro dia, ele queria uma solução para CNPJ. A gente nem entrou ainda, mas tipo, vamos dar solução pro cara, passar o crédito, passa o telefone deles, enfim, assim. Eu acho que o mercado tem que fazer isso, né? É a evolução do mercado. O nosso mercado ele é muito pulverizado e com um baixo nível ainda de profissionalismo, no todo, porque é um mercado novo. O mercado bancário no país tem mais de 70 anos, dos grandes bancos. Perfeito. Então é um mercado que já está maduro, está robusto. O mercado condominial, ele é muito recente. E depois da pandemia, deu uma potencializada muito grande nesse mercado. Então, assim, ele potencializou muito, modernizou muito, a tecnologia está evoluindo o nosso mercado. Não é semanalmente, é diariamente. E as pessoas têm que acompanhar isso, porque os condomínios também estão evoluindo. Condomínio há 20 anos atrás era um perfil. Exato. Condomínio hoje é outro. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos diversos condomínios aqui, não é um nem outro. Diversos condomínios que são clientes nossos, que arrecadam mais de R$1 milhão por mês de taxas condominiais. Se você pegar hoje, mais de 80%
das empresas do Brasil, se não me engano, acho que é 90%, não faturam 1 milhão por mês. Exato. Então, são E condomínios olha a oportunidade que tem nesse mercado. gigantes. Você falou como ainda é um mercado assim, promissor, eu acho também para formalização. Números do Secov que eu vi recentemente, acho que a cidade do Rio de Janeiro tem 23 mil condomínios. Metade não tem CNPJ, não tem administradora. Não tem Ainda, essa. não tem administradora, é autogestão ainda. Sim. Ou seja, muita coisa, né? Acho que em São Paulo não sei qual é o número exato. Não, a em gente BH. fez uma pesquisa dessa na nossa base de clientes e prospects que a gente tinha, isso uns 2 anos e meio, 3 anos atrás. 78% dos condomínios tinham administradora, e isso a nível Brasil, e 22% dos condomínios não tinham administradora. Autogestão. Autogestão, não tinha nem administradora, nem um escritório de contabilidade, ninguém. Às vezes é só o cara emitir Era sítio só mesmo. era o síndico mesmo que emitia. Isso tem também mudado muito e rápido. Porque, se não me engano, acho que foi ano passado que entrou aquela DCTF Web, Perfeito. que aí já tinha que ter, o cara tem que ter conhecimentos contábeis, porque senão ele não consegue fazer. Então tá evoluindo também as obrigatoriedades, as obrigações acessórias do condomínio, que a gente já pagou lá na LLZ, várias multas para condomínio, lógico, a gente antecipou o recurso para eles pagarem multa para a prefeitura, porque não fazia declaração acessória correta, porque Vocês nem não, sabiam que nem sabia que existia ia fazer. DAF, que tem lá algumas declarações que tem em várias cidades do país, e a gente já pagou multa com o condomínio, lógico, antecipando o valor de 30 e tantos mil reais para condomínio, de 16 mil reais, de 11 mil reais e várias vezes. Sim. Isso da Então, parte fiscal. Isso só da parte fiscal, já tá falando de multa de tributos. autovistoria também, que não fez autovistoria, tem uma multa de 15 mil. Já, e tá tendo muitas outras coisas, porque o condomínio é uma responsabilidade enorme, né? É isso. Hoje, nós temos condomínios que moram mais de 4, 5 mil pessoas. São clientes da LLZ, em um único condomínio, moram mais de 5 mil pessoas. Tava falando aqui no início com vocês, né, de onde eu sou, da minha cidade, Moema, tem 7.500 habitantes. É um condomínio, cara, tem quase a população da minha cidade. O condomínio é uma responsabilidade, o síndico é o prefeito, né? Só uma pausa. Eu vou trocar de lugar agora com a Carol. Aí ela vai dar continuidade aqui com vocês, tá bom? Valeu, Jéssica, obrigado. Eu, Vem, Carol. Mas tem um condomínio que, em Guarulhos, cara, tem 3 mil unidades. nós temos 3 mil... O maior que tem é a cidade, pô, não é no sul. 3 mil e tantas unidades. Acho que é Floripa. O maior condomínio que tem, se eu não me engano. 3.090 unidades. São terrenos. Em um condomínio, 4 Nós temos um em São Paulo, quase 4 mil unidades. vezes 2. 12 mil. É muita gente. Mas eu moemo. É maior no Moema. Continuar no Então, por esse negócio da evolução pouquinho É o prefeito, não é síndico, é o prefeito. Você falou da profissionalização. Não, a gente tá falando de profissionalização de tudo, né? Na verdade, já tá gravando ou não? Tá direto. Aí depois edita, tá? Depois vai editar, né? Não, é assim, eu tenho uma visão sobre isso e quando eu saio do mercado, né, de seguros e venho pro mercado condominial, eu venho no mercado regulado. E aí quando eu chego aqui, cara, eu primeiro que eu fico de cabelo em pé com um monte de coisa, né? Eu ainda saio desse mercado e vou direto para um produto de garantia de receita, que é a tua casa, que, né, você tá aí há anos já nisso. E eu comecei a pensar algumas coisas e aí, quando a gente fala de financeiro, a gente tem que entender sobre tudo, né? A gente, do produto financeiro, a gente tem que fazer um estudo a fundo do mercado. Então, voltando ao que a gente estava falando, eu acho que tudo está passando por um processo de transformação. O modelo de consumo mundial está passando por um processo, né? A gente falando de deteriorização de condomínios. A verticalização no Brasil, o boom foi de 70, 80. Então, agora os condomínios começam a precisar de um retrofit maior, tem mais problema de inadimplência, né? Às vezes o proprietário morreu, passa para o outro, não paga a cota, enfim, problemas de dia a dia de uma garantidora, né? Normal. Mas essa questão da profissionalização em si dos negócios, os mercados e o financeiro, obviamente, nunca olhou tanto para o mercado condominial como se olha agora. Porque eles entenderam uma coisa óbvia. A gente não fala sobre condomínio, a gente fala sobre as pessoas do condomínio. Você acha que esse boom veio na pandemia também? Cara, eu acho que a pandemia acelerou muita coisa, como o Zener falou, Mercadinho. de tudo, obviamente. Cara, vou dar um exemplo básico. Quem aqui fazia reunião online antes da pandemia? Não. Esquece? Esquece. A primeira reunião online oficial que eu fiz foi no dia 20 de março de 2020. 4 dias depois que estourou a pandemia.
nem sabia usar direito, usava Skype. Isso. Hoje, tipo assim, como assim você vai fazer uma reunião presencial, né? O estranho é o presencial. Eu falo pra galera, eu sou velha guarda, eu gosto do olho no olho. Eu também. pegar a mão, Gosto do presencial. do cartãozinho, eu sou isso esse cara, né? Mas, complementando, Lucas, eu acho que todos os mercados acabaram evoluindo com a pandemia. E isso, obviamente, refletiu no mercado condominial. Mas abriu um alerta, por exemplo, para a LLZ, que é do grupo BTG, enfim, poder analisar condomínio e começar a analisar isso, né? Ver a oportunidade que tem ali Com dentro. certeza. É um mercado de 330 bilhões de reais de arrecadação anual. Então é um dos grandes mercados que tem hoje no Brasil. Por isso que as grandes empresas estão olhando para o mercado. É isso. Porque é um mercado muito importante. E tem um caminho ainda que vai ter, igual qualquer outro mercado, consolidação. Agora as grandes administradoras estão comprando várias pequenas administradoras, as grandes empresas de terceirização de mão de obras estão comprando outras menores, que vai ter uma consolidação, isso é normal. Por quê? Vai vir, pode ter certeza que virão grandes fundos de investimentos, grandes bancos com muito dinheiro para investir no mercado. Isso é bom, porque vai evoluir o mercado pelo lado dos prestadores de serviço para o ramo condominial. Então você pode ter certeza que cada dia terá administradoras melhores, igual vocês estão fazendo um trabalho legal, vai ter empresas de crédito cada vez mais, porque antes ninguém prestava dinheiro para condomínio, não sabia. Não sabia. Os bancos não sabem nem analisar quais os documentos, também, né? nem queriam, Nem queria tomar porque não entendia que tinha esse mercado desse tamanho. Inclusive, o nosso DNA lá é assim, a gente nasceu para isso. Exatamente. Que a gente era uma fintech. Não, qualquer nasceu coisa, pra crédito, Não, a gente pra nasceu condomínio. pro condomínio. É isso. Dentro do condomínio. E- As premissas técnicas que a gente não vai entrar no mérito Sim. aqui de falar, né? Mas isso, eu só falei isso porque eu acho que é muito importante o outro lado também se profissionalizar agora, porque senão ele vai ficar para trás. O síndico tem que se profissionalizar. E síndico mesmo que seja morador, porque Eu acho. nós temos condomínios que têm uma arrecadação mensal de mais de R$1 milhão por mês e o síndico é morador, não é um síndico profissional. Às vezes nem sabe Mas se eu vou te fazer uma Mas muitas vezes o síndico morador também, esse síndico morador, que é desse condomínio de mais de R$1 milhão de arrecadação, é um cara que vem do mercado financeiro, que já tem uma bagagem para fazer gestão financeira e gestão de pessoas, gestão de processo. Então, às vezes, ele até se adapta mais fácil Exato. dentro do condomínio a essa nova realidade do que o próprio síndico profissional, que está chegando agora e apanhando. E nem sabe. Tem que se especializar ainda. Às vezes é um aventureiro, não sabe a responsabilidade que carrega nas costas. Exatamente. Vou te fazer uma provocação. Se eu falo síndico para você 20 anos atrás, o que você pensa? Aquele Senhorzinho que estava aposentado, É. ou o cara que caiu de paraquedas. Eu fui síndico no prédio que eu morava, em 2016. Eu fui síndico por obrigação. Não Era um voltando. prédio pequeno, tinha 16 unidades, e lá fazia um sorteio para as 16 unidades e falava, tal ano vai ser você. E não vai ter síndico profissional, nem nada. Eu que fui lá, na minha gestão, fiz a gestão, arrumei a casa, a parte financeira, e falei assim, ó, de agora em diante vamos aprovar aqui para ter síndico profissional. E aprovamos um síndico profissional para eu sair. Porque ninguém lá queria, todo mundo que morava no prédio era empresário, a grande maioria do prédio que eu morava era um empresário, a gente não tinha tempo para nada e tinha que ser síndico, obrigatório. Veja que coisa ruim, eu sou obrigado a ser uma coisa, entendeu? E tem um trabalho. E de casa. antes tinha muito disso. Há pouco tempo atrás, vários condomínios, tinham muitos condomínios que era obrigado ser o síndico. Porque vocês falam de escolha. tentando agora botar uma regulação, não passou, né? Que para ser síndico você tinha que ter uma profissão exata, né? Tipo assim, ou administrador, ou contador, acho que ou advogado. Não passou. Existe uma PL. Pois é que tá. Existe uma PL para profissionalização da profissão de síndico. E aí, cara, várias discussões sobre. Já tem outras PLs também, né? Isso acho que é um papo que a gente, inclusive, poderia fazer um outro podcast sobre isso, né? Que eu tô capitaneando algumas coisas aí em relação a isso. Mas, cara, essa questão da PL, né? Tem muita coisa que acaba que não faz muito sentido para o síndico. Ou seja, por que tem que ser o CRA? Por que tem que ser a OAB? Mas aí... Eu tenho uma opinião um pouco peculiar sobre isso, porque eu acho que, principalmente o mercado novo, como o mercado que a gente está, quanto menos regulamentação ele tiver, melhor serão as possibilidades, principalmente hoje em dia, porque hoje em dia a tecnologia e as pessoas estão avançando muito rapidamente. Quando vem a regulamentação... Se as pessoas trabalharem do jeito correto. Corre, mas a gente tem que deixar o mercado, ele se autorregula. Então vai ter gente ruim e gente boa. E as pessoas que são boas conseguem fazer em um ambiente com menos regulamentação,
muito mais do que em um ambiente regulamentado. Então, como o mercado é muito novo ainda, no meu ponto de vista, a minha opinião particular, eu acho que tem que deixar ele evoluir bastante ainda. A hora que evoluir, aí sim que ele toma corpo, faz a regulamentação para que realmente os bons se tornem o padrão do mercado. O problema é manchado, tipo assim, que nem qualquer ramo que seja do síndico, entra um síndico aventureiro, faz besteira, o prédio fica com trauma de síndico profissional. Entra uma garantidora, faz besteira, fica com trauma de garantidor. Esse é esse problema há muitos anos e hoje em dia já passou, né? Mas ainda tem, Tem, né? e é normal, e vai acontecer. Tem a administradora que vai lá e faz merda no condomínio, vai dar problema. Desculpa o palavrão aí. No Rio de Janeiro pode, né? Que, toda hora, que é tranquilo. Então tem a garantidora que vai fazer. Isso é pessoas e empresas. Pessoas e empresas dão problema o tempo todo. Mas assim, mercado, né? qualquer mercado. Tem banco, a gente acabou de ver aí no Brasil aí um banco que deu um problema, o maior problema de fraude da história do país, do setor bancário. Então, qualquer setor, e é muito regulamentado, o setor. Então, é isso. Mas assim, hoje a gente precisa, por isso que eu falo, que eu acho que a gente tem que deixar o mercado entender as novidades, entender as evoluções. A gente falando aqui hoje no podcast de previsão orçamentária. Eu costumo falar que 100% dos condomínios devem ter obrigatoriamente garantidora no condomínio. E vão ter. E vão ter num futuro próximo. Só não vai ter garantidora no condomínio os condomínios que as garantidoras não quiserem, porque vai acontecer também. Você acha que tem condomínios que tem que os pequenos, tipo assim, 5 apartamentos, 6 apartamentos? Esses são os que mais precisam. Porque se ele tem um condomínio de 5, 6 apartamentos, se uma unidade não paga, é 20% de inadimplência. Não, Esse é o pior. Quanto menor, pior é. Melhor é a garantidora para ele, entendeu? Eu sou muito entusiasta de garantia, eu não entendia nada. Falando um pouco sobre condomínio, não entendi o mercado que tinha por trás do condomínio. Tive a oportunidade de trabalhar na LLZ, me sinto muito honrada de você estar aqui. Obrigado. Garantia, ela é um planejamento estratégico. Da mesma forma que o crédito. A gente não precisa hoje esperar uma emergência acontecer para acionar um crédito. Você consegue usar o crédito de uma forma extremamente estratégica e inteligente. A mesma coisa que funciona o crédito é a garantia. O síndico que entende o valor que é colocar uma garantidora na previsão orçamentária. Poxa, eu tenho hoje 20% de inadimplência e tenho uma garantidora que me cobra 5, 6, 7. Depende, vai depender do condomínio, da inadimplência, do livro. É que às vezes eu vejo Até por ali ela funciona. eu vejo só a dificuldade de condomínio pequeno, por isso que às vezes o cara tem um histórico de um condomínio de 5 apartamentos, alto padrão, 6 apartamentos, até 10, vamos supor, que nunca teve inadimplência, ele não vai se atentar para isso, né? Assim, vai ter um custo desnecessário? Não. Mas o que você falou, se tiver um históricozinho já complicado, mesmo que seja pequeno, aí vai com certeza vai. Mas aí tem mais uma questão também, que não é só a questão da antecipação, é os outros serviços que a garantia também fornece, que é a gestão da cobrança, se lá um ficar inadimplente, judicializar a unidade. Parcialidade, né? Parcialidade, Você cara, tira uma do série de... Eu digo a dor do síndico pelo lado que eu já vi com o síndico e tentando vender pro síndico, assim, é uma coisa nova, né? Ele, vou gastar 5% às vezes que seja, pra isso, calma aí. Aí espera, às vezes dá o problema, e quando fica o problema vai ser mais caro. Aí vai ser 10. O mercado de Curitiba, que começou esse negócio. Você é de Curitiba, né, Thiago? Sim. Então você sabe melhor do que eu disso. O Dr. Queiroz, que começou esse negócio lá em Curitiba há 43 anos atrás. Hoje, Curitiba, mais de 80% dos condomínios possuem garantidora. Caramba. É condomínio de qualquer perfil, é condomínio de altíssimo padrão, de médio padrão risco. e baixo padrão. É um seguro. Eu conheço vários síndicos que apresentam a proposta lá na Assembleia e uma das condições do síndico é vocês têm que contratar uma garantidora, senão não... E locação, enquanto a saúde é impossível implantar um condomínio de garantidora. Exato. É porque o que acontece? A garantidora, ela reduz a taxa condominial pro condomínio, ela não aumenta custo. Garantidora não traz um custo extra pro condomínio. Eu digo É o contrário. do pequeno. Garantidora traz um incremento de receita com redução de custo muitas vezes, porque o condomínio, só para você tem a administradora sua. Você sabe que o condomínio lá que está na sua administradora, ele tem um custo para fazer a cobrança. Só para ter o direito de cobrar, ele tem que pagar tarifa bancária, emissão de boleto. Quando vai para a justiça, tem custos processuais, custos cartorários, honorários advocatícios. Todo esse custo, quem paga é o condômino que está pagando a taxa condominial em dia ali. Quando a garantidora entra, ele troca esse custo que ele já teria no condomínio, às vezes maior do que a taxa condominial, a taxa de serviço da garantidora, e incrementa o valor da receita. E o principal, ele deixa de ter o peso no valor da taxa condominial, porque quando a gente está fazendo uma previsão orçamentária, qualquer síndico, se ele não for fazer uma previsão orçamentária errada,
ele vai colocar uma provisão de inadimplência no valor da taxa. Exato. Então, se o condomínio precisa de arrecadar 100 mil reais por mês, 100 mil reais ele tem de despesas fixas todo mês. Condomínio, a maioria das despesas são recorrentes, é ordinária fixa, ordinária variável, mas a maioria ele tem todo mês aquele valor. Ele precisa de 100 mil para pagar as despesas. Ele precisa de um fundo de reserva, porque algum contratempo, emergência, o síndico vai estipular lá com a Assembleia, precisamos de 10 mil reais. Então, a arrecadação dele é 110 mil reais. O condomínio precisa todos os meses de 110 mil reais para pagar as despesas e ter um fundo de reserva. Você acha que o síndico vai arrecadar 110 mil? Ele vai arrecadar 130, 140, às vezes 150 mil que ele aprova na Assembleia. Vai depender se o condomínio tem inadimplência ou não. Mesmo o condomínio que não tem inadimplência, ele coloca uma provisão de inadimplência no valor da taxa condominial. Hoje você já tem muito cliente pequeno na carteira também, digo no Rio de Janeiro, que Nós acho que é um desafio também, Nós né? temos muitos condomínios pequenos. 10 Nós temos condomínio apartamentos. de 10 apartamentos, de 20 apartamentos e de Legal. quase 4 mil unidades. Mas você acha que no Rio de Janeiro, eu acho que é um desafio isso ainda, né? Como você falou, Curitiba já entendeu que isso é uma forma de um seguro. O cara já vai largar com isso na frente, vou pagar um pedacinho ali, como você falou, para não gastar mais depois. Mas ainda é um desafio explicar isso para os síndicos. Ainda hoje no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o melhor mercado que É. tem hoje para garantidor. No Rio de Janeiro, a gente tem que analisar os condomínios para a gente Vê se colocar para dentro de compensa para casa. você. Porque Mesmo pequeno. É o mercado mais comprador que tem hoje no país, é o mercado do Rio de Janeiro. Então aqui o mercado entendeu muito bem que garantidora é essencial para o condomínio por conta disso. A garantidora leva previsibilidade e tranquilidade financeira para o síndico, que ele vai ter o dinheiro todo mês naquela data programada, reduz o valor da cota condominial para o condomínio, que paga em dia, e traz uma tranquilidade extra para o síndico. Ele vai poder ter prazo para cuidar do que realmente importa. Exato. Ele traz tranquilidade para a administradora. A administradora não tem que ficar cuidando mais de boleto, emissão de boleto, cobrança. A administradora vai começar a cuidar também, porque o condômino não espera da administradora mandar boleto, receber, pagar e pagar as contas do condomínio. Ela espera que a administradora ajude o síndico a cuidar bem do condomínio, a fazer as manutenções preventivas. A garantidora ela tem uma função social. Social, é a base. Cada um na sua caixinha. É exatamente. Você é síndico, vai fazer a sindicância, vai É ser isso. administrador. E aí eu vou falar como parceiro de produto e como fornecedor. Para mim, eu analiso o crédito de uma forma muito mais severa se o condomínio não tem uma garantidora. Claro. O meu contrato não é junto, eu não vou fazer a garantidora assinar o contrato dela com o nosso, mas o mercado financeiro é previsão como um condomínio. Então eu vou ter a previsão que o meu recebimento vai ser mais garantido porque o condomínio conta com esse serviço. Entendi. Então na nossa análise de crédito, inclusive, a gente consegue uma taxa melhor, um prazo às vezes melhor e obviamente a análise de crédito é muito mais branda quando o condomínio tem a garantidora. Sim, exatamente. Que ele sabe que vai ter você tendo. O que você falou no início, eu vim desse mercado, eu sou defensor número 1 do produto garantia, concordo contigo. Todos os condomínios deveriam ter garantia. E eu lembro que às vezes eu ia fazer algumas assembleias, a gente, são 2 momentos, né? Quando você entra, você é o patinho feio da história, porque você é o cara que vai lá e vai pegar o apartamento e, gente, vou até fazer um corte aqui, a garantidora não quer o apartamento de ninguém, tá? Não pega. Pelo contrário, não é um pega. problema. A garantidora ficar com o imóvel é um problema, tá? E aí... Não, deixa eu te corrigir. A garantidora não fica com o imóvel em hipótese nenhuma. Sim. A garantidora, se for necessário, igual o condomínio ou a administradora fazendo a cobrança judicial, vai até a leilão, mas quem leva a leilão é o juiz, Isso. paga a dívida à parte que é do condomínio, que é da garantidora, e o restante devolve para o condômino, para o proprietário. De início É. da Assembleia. Não, mas eu digo, Ela leva o imóvel, se necessário, igual o próprio condomínio levaria, porque ela leva até em nome do condomínio, Mesma coisa. ou o advogado. o que eu tô dizendo é que o que é falado na assembleia, Sim, sim. a cabeça do condômino é exatamente o que eu falei. Vai tomar o apartamento. ali. Vai tomar nosso apartamento. Não. Não toma apartamento de A garantidora faz a cobrança exatamente igual a administradora e o advogado da administradora. Não é igual, é melhor. Às vezes melhor, porque É mais amassado, pois é. se ela vive disso, tem mais Proposta do- possibilidades e facilidades de parcelamento, Com certeza. cobra no crédito, parcela, tem várias coisas, e até às vezes tem honorários que da garantidora, porque a garantidora segue os honorários que estão na convenção do condomínio, e tem administradoras que o próprio advogado lá que cobram mais do que o que está na convenção. Então a garantidora cobra exatamente o que está na convenção do condomínio, igual o condomínio cobrava antes, não muda nada. É a mesma. E assim, e aí, enfim, vai na assembleia, explica o produto e tal, não sei o quê. E aí a gente sai de lá como um salvador da pátria, cara. Sim. Vamos dizer assim, ó, dificilmente eu fui numa assembleia que o produto não foi aprovado
E quando sai, o sentimento é, cara, como que a gente conseguiu viver Sem sem isso. ter esse serviço até hoje? E assim, obviamente, porque o produto funciona e tal. Então, assim, eu sou um cara da porta para fora do negócio. Eu adoro ser o cara da porta para fora. E para mim, como vendedor, você vender um produto que você salva a pátria das pessoas é sensacional. Tem um Sim, propósito, sim. né? Tem um propósito. É isso aí, eu acho que condomínios, hoje a base de qualquer condomínio é a previsão orçamentária bem feita. E para fazer uma previsão orçamentária bem feita, a mais justa possível, o condomínio tem que ter uma garantidora. Com a garantidora ele vai ter dinheiro. É isso. A única forma que tem do condomínio tem saber susto. que vai ter garantidora esse ano, nós estamos em 2026, um ano que vai ter Copa do Mundo, vai ter eleição. A gente sabe que o Brasil vira de cabeça pro ar por esses dois eventos, eleição e Copa do Mundo. E isso impacta a inadimplência, impacta tudo. Então, o condomínio não sabe como vai ser o fluxo de caixa dele o ano inteiro. Com a garantidora, se colocar a garantidora enorme, ele sabe, porque todos os meses ele não vai ter inadimplência. Ele vai ter aquela arrecadação mensal fixa todos os meses, total, independente dos condôminos pagaram ou não em dia. Exato. Então, acaba com o problema de inadimplência, gera tranquilidade para o síndico, vai ter dinheiro, o síndico vai falar assim, ó, naquela data combinada, todos os meses eu tenho dinheiro para pagar minhas contas, para fazer as melhorias do condomínio, para aumentar o fundo de reserva do condomínio. Uma coisa que eu tenho falado muito com todas as pessoas que eu falo é sobre fundo de reserva. Às vezes as pessoas vão criar fundo de reserva. Aqui no Rio de Janeiro, eu até falei esses dias, eu dei uma masterclass sobre previsão orçamentária, sobre esse tema. Falei que eu conversei com um síndico aqui na Barra, pertinho aqui de onde a gente está. E o síndico falou comigo que tinha mais de 12 milhões de reais de fundo de reserva no condomínio. Para quê? Tá errado, né? Eu falei assim, beleza. Para que você precisa de 12 milhões de reais? Você tem necessidade? Porque o fundo de reserva... Devolve para os numeradores. Exatamente, foi isso que eu falei. Fundo de reserva, ele é para contratempo ou emergência, só para isso, mais Algumas nada. convenções até falam que se atingir certo nível, para de cobrar. Eu acho que é isso. Que Direto, o que eu parem. falo é isso, tem que ter um teto. Fundo de reserva, condomínio precisa de quê? É para despesa emergencial, gente. Duas arrecadações, sei lá. 50 mil, 100 mil, é uma arrecadação, é meia arrecadação, vai depender. O Exato. que o condomínio tem que pode ter emergência? Ah, choveu, ventou muito, destelhou aqui. Quanto que eu preciso para isso? É 30 mil. Ó, isso pode ser uma emergência. Tem o seguro, mas até pagar. repaga e depois recebe. Então é para isso que precisa. O tamanho do condomínio. Aqui na Barra, a gente tem condomínio com arrecadação de 1 milhão, 1 milhão e Tem. meio. Esse condomínio era, só que ele não precisava. Eu perguntei, ele falou assim, não, se eu tivesse aqui um fundo de reserva de 2 milhões de reais, Venderia. sobrava e muito. Eu ficava muito tranquilo. Eu falei, então pega os 10 milhões de reais e devolve. Sabe o que ele fez? Falei assim, ó, você tá arrecadando hoje, era quase 3 mil reais a taxa de condomínio. Devolve isso, vê com a Assembleia em quantas vezes você vai devolver. Ah, vai devolver em 12 meses? Vai ser eleito Em para 13 sempre. meses? Ele foi lá para sempre. Exatamente. Ele foi lá e fez uma Assembleia para reduzir o valor da cota condominial por um período e devolver aquele valor, porque eu falei com ele o seguinte, as pessoas que moraram nesse condomínio, que ele tinha 10 anos que ele estava arrecadando, esse fundo de reserva, para ter esse valor, que vendeu, em 10 anos, um monte de pessoas venderam as unidades. Perdeu. Pode ir lá e falar assim, ó, me dá meu valor aí da minha fração ideal do fundo de reserva? Não, É isso. Exato. aí nunca mais. O cara que comprou vai se beneficiar depois. Isso é injusto. Quem vendeu foi lesado. O condômino que está pagando em dia está sendo lesado. Exatamente. Então, assim, tudo isso impacta na previsão orçamentária. A previsão orçamentária, eu costumo falar o seguinte, condomínio tem que arrecadar o mínimo e entregar o máximo de prestação de serviço possível. É uma taxa condominial justa. Você falou um ponto da previsão que é exatamente isso. Por exemplo, na mudança de morador, né? O condomínio fez uma previsão orçamentária mal planejada e teve um susto de cota extra em julho. O cara comprou apartamento naquele mês. Ele vai pagar uma cota extra sobre um déficit passado. Não, Exatamente. não seria justo com ele. E ele vai ter que abraçar aquilo. Sim. Tipo assim, entendeu? Então, por isso que a previsão ali... Acho que até a manutenção também, o cara deixar uma fachada caindo. E quando entra um morador novo, ele vai abraçar aquele negócio que não era dele. Exato. Então, assim, isso é a previsão bem feita. E a manutenção também, né? Tem que se fazer manutenção Bacana preventiva, não é só corretiva, né? E ninguém Eu falo. Não foi feita no tempo, vira... E é difícil quando... E a corretiva é muito mais cara. Eu comecei a prestar atenção nisso depois, porque antes eu não conhecia também. Quando você vai comprar um imóvel, ninguém costuma olhar o risco do condomínio. Pô, tem processo trabalhista aí? Pô, tem algum processo... Ninguém vê isso. Não olhava. Não olhava. Hoje em dia... Então é olha, da educação que você está falando. As pessoas estão entendendo isso e estão olhando, porque a gente está falando mais sobre isso. Você torna um sócio do negócio ali. Você é um sócio, você vira um cotista aí. Entrou naquela empresa ali que não é... Você responde pela sua Você responde. Se chegar lá e tiver um processo trabalhista de 500 mil que está prestes a sair, você vai ter que pagar ele, você vai entrar no rateio. Se a fachada está caindo, por isso também que acontece, é desvalorizado. Se o comprador entra para comprar um imóvel e a fachada está desgastada, está ruim, está caindo, vai ser desvalorizado.
Por isso Então, que condomínio não- com previsão orçamentária bem feita, valoriza o imóvel, reduz a taxa condominial, tem uma base com certeza. sólida, entendeu? Pra... Nesses condomínios maiores que a gente está falando que é da carteira da LZ de 1 milhão, enfim, vários, eu acho que o síndico tem que ter algumas assessorias, sendo elas assessoria de engenharia, até para poder evitar esse tipo de risco, assessoria jurídica, com certeza, né? Sim, Para poder. é muito problema o tempo inteiro. E a auditoria, ele tem que ter essas frentes, para ele poder fazer a gestão de fato, né? Ali Sim. poder focar. Pergunta, Lucas, pegando esse teu tema que eu acho que é bacana, você, enquanto administradora, um planejamento de previsão orçamentária, qual foi a decisão mais difícil que você tomou? A gente, como administradora, Administradora. para poder passar para o síndico, eu acho que o maior desafio de nossas previsões hoje é para quando é associação, que até falei sobre isso com eles, que acho que a associação é uma coisa nova que é muito frágil, ainda tanto que a garantidora nem pega, né? Sim. Nem pega, porque então acho que o grande desafio é esse, porque o cara planeja ali, aí tem que botar uma gordura maior, e pode ser que o cara não pague e ainda é muito frágil para cobrar juridicamente. Assim, hoje eu percebo isso, assim, nesse... Que é a questão da obrigatoriedade, né? A cota condominial é obrigatória, tem garantia próprio terreno, que é da própria coisa. Exato. E a associação é a taxa associativa, não é obrigado. Então, Exatamente. são Já outros problemas, né? E outro problemas, desafio sim. que você tá falando, eu já vi assim, a gente, na época que era síndico, ainda também pegar condomínio que estava com a previsão muito desajustada ou precisava de um plano de investimento, uma cota extra muito alta, é fundamental isso. Esse foi um grande desafio, mas e não é fácil. É mostrar a gente fazia um relatório de engenharia, mostrava as fotos, mostrava o estado do prédio para poder fundamentar aquele aumento. Assim como a inadimplência, você põe a inadimplência desse tamanho aqui, galera, não vai dar para casar aqui, ou vai precisar de um crédito. Então acho que o desafio era esse, era mostrar o tamanho do aumento, às vezes já teve que aumentar 50%, às vezes, e poder fundamentar aquilo era o grande desafio. A gente até conseguiu. A gente fez um comitê de crédito ontem para falar sobre um condomínio de 10 unidades, receita de, sei lá, 6 mil e pouco, e uma obra de 300 mil reais. Não, é isso. Entende? A gente ainda tem um limite um pouco maior do que o mercado, mas o que eles fizeram? Eles tiveram que pegar o dinheiro do fundo de reserva, fazer uma cota extra única, que cada um, tipo assim, a cota lá era 600, 700 reais, uma parcela de 4 mil para cada unidade, mais o parcelamento do fornecedor, mais o nosso parcelamento. Cara, a cota era 580, passou para 1.700. E é isso. E não Porque tinha que fazer. Relatório da engenharia, não sei. É isso. Vai cair o prédio. Sim, ou paga ou O pessoal cai. falou, paga ou cai. O desafio, muitas vezes, eu via isso, era mais condomínio novo, que eu percebi que a galera tava comprando. Esse era um desafio também, comprar o primeiro imóvel. O cara, por exemplo, ele queria andar de BMW para ganhar de um Gol. Ele não entendia que, pô, cara, eu quero ter esse conforto aqui, eu quero ter um condomínio clube, tem uma academia, tem a piscina, mas eu quero pagar baratinho. Pô, tu não vai pagar baratinho, entendeu? Tipo assim, é fundamental. Esse eu acho que é o mais difícil, é o condomínio novo, primeiro imóvel da pessoa. Eu fiz uma assembleia na época de LLZ. E explicando por que a implantação precisa ter uma garantidora, que é um momento que muitas vezes é o primeiro imóvel. Eu me lembro muito bem de uma pessoa levantando a mão. E aí eu, pois não, para tirar dúvida, ele, mas eu vou ter que pagar isso todo mês? Tem A isso. pessoa não tem a menor A gente ainda escuta isso. Esse Ter tipo cartilha para condômino, né? Ensinar Sim. o cara a morar. de que vocês falam, ele não é isso. O corretor, na hora de vender, pelo contrário, a taxa de condomínio é R$1.000, É isso. né, 800 reais, ele fala, Tá não, vai ser vendendo- 500 reais, 400 reais. Ele tá isso. Porque Pra poder, eu acho que a construtora. Porque a taxa condominial está atrelada ao valor do imóvel. Então, Por isso quanto que- maior é a taxa condominial, menor é o valor do imóvel. Depois vem o susto. É isso. Exatamente. E assim, eu acho que a grande dificuldade é essa. O cara tá aprendendo a consumir esse primeiro comprador do imóvel aí, que nem o cara compra o primeiro carro, ele não sabe o que cabe ali, o que não cabe da garantia. Então, assim, eu acho que é um pouco disso que você tá falando. Acho que o mercado tem que ter muito educação. Sim. Como vocês estão falando aí de masterclass, enfim, de tudo isso que acho que tem que ser passado mesmo. E de uma maneira didática, que às vezes é difícil. Isso é um assunto chato, né? Assim, a galera não se anima muito de ficar vendo. Às vezes, hoje tá mais polêmico porque tem coisa interessante. Carregador de carro elétrico, sei lá, problema com o vizinho, iFood, você chama mais atenção pra isso. E falar também de forma mais simples, né? Às vezes as pessoas ficam muito rebuscadas. Eu costumo falar que o dia que eu fui fazer minha masterclass, eu tava falando. Hoje em dia todo mundo vende tudo, né, na internet. Então o cara vende curso, ensinando a vender, sendo que nunca vendeu nem uma caneta. Tem um monte de gente. Ele Tem especialista de ensinar a vender Moço, e sendo que nunca vendeu uma caneta. É isso. E tem especialista de tudo que ele nunca trabalhou naquela área. Ele é especialista em dar o curso. Então, assim, eu acho que tem que pegar as pessoas que têm experiência, Sabe que essa já apanharam ali já com aquilo, e explicar de forma fácil. Falar a linguagem de quem vai consumir isso. Que é o síndico, que é a síndica, que é o condômino, O funcionário. o funcionário do condomínio, que é o pessoal do conselho, pessoal de administradora, porque tem um monte de funcionários. Tem, pô. Então todo mundo, o pessoal da administradora, falar como que funciona os pagamentos das contas do condomínio, os impostos.
A reforma tributária está vindo aí. Vai afetar os condomínios. Não vai ter mais autogestão. Como é que vai fazer uma autogestão de um condomínio com a reforma tributária? Vai vir bom. A reforma tributária que era para simplificar, que piorou um pouquinho mais. Cada vez mais a receita tá cruzando, né? Às vezes eu já vi quando me tem CNPJ, não tem funcionário. O síndico às vezes faz tudo sozinho, sem contabilidade, sem nada. Mas ele não recolhe imposto de nada. Tipo assim, às vezes presta um serviço com uma nota que ele deve recolher mesmo que ele. Então, agora a empresa, a receita cruzando isso de uma forma automática vai ser muito mais difícil também. É o que eu falei, né? Vai Porque ter mesmo que não, profissionalizar, cara. mesmo não tendo que reter nada e pagar imposto, ele tem que fazer obrigação acessória. Ele tem que informar a Receita, ó, tomei esse serviço aqui. Igual a prefeitura, tomei esse serviço. Igual você falou da cobrança. Antigamente, acho que era mais comum muito síndico abonar a multa, abonar alguma coisa na palavra. Tipo assim, ele tá indo contra. Você lutando na garantidora, você mata esse risco teu, né? Pro cara, meu amigo, ele vai abonar. Teve um síndico em São Paulo que perdeu o apartamento dele por conta disso. Caramba. Deu desconto, e um desconto exacerbado. Na canetada. Na canetada. Aí os condôminos entraram na justiça contra ele, ele perdeu o apartamento dele por conta dos descontos que ele deu lá em São Paulo. Interessante que você falou isso, Zanger. Até essa questão do mercado também está indo atrás de conhecimento, porque a figura do síndico senhorzinho está deixando de existir cada dia mais, tá certo? Que ainda 80% do mercado são os síndicos moradores, mas é exatamente por isso, pelo medo, cara, pela responsabilidade. Muita responsabilidade. E não só... E perde o apartamento mesmo. Não, e demanda, né? Porque os condomínios têm muitas pessoas e tudo, então precisa de energia para aquilo. Por isso que o mercado condominial tá crescendo tanto, o mercado de síndico profissional tá crescendo tanto, porque tem que ter energia para gerir um condomínio. O condomínio, ele é feito de processo, pessoas e tecnologia, hoje em dia, e dinheiro. Então, se não tem uma pessoa ali que sabe fazer gestão, como não vai ser síndico? O problema é que vocês falaram no começo. Vocês três, porque eu tô aqui num cenário assim, eu tô do outro lado, eu tô falando com 3 CEOs. Vocês não concordam também que tem uma responsabilidade social de cada um em trazer esse conhecimento cada vez mais, a voz... Sem medo, né? Sem medo, por exemplo. Antigamente você não conseguia falar de crédito para condomínio como uma coisa natural. Hoje é. Então, eu vejo o Thiago fazer muitos vídeos, muitas lives, passar muito conhecimento. Cada dia que eu passo com o Thiago é, de fato, um curso. O MBA. É o MBA. E contribui para essa comunidade, né? Sim, eu vejo que é uma voz necessária. Hoje se desdobram alguns cursos de síndicos profissionais, tem alguns muito bons até no mercado. Sim. Mas ainda o próprio síndico profissional ainda tem dúvidas. Tem alguns muito bons e alguns de síndico profissional que nunca foi síndico. Aí, vamos lá, vamos fazer outro corte aqui. Se você, síndico, faz um cursinho de 3 dias, tem um certificado de síndico profissional, você não é síndico profissional, só pode contar, tá? Mas não é. Isso que eu ia falar, o problema do síndico, a gente falou que existe a demanda, é que não tem barreira de entrada nenhuma, né? Que a gente estava conversando aqui, mas ele falou que o mercado vai expurgando, assim como... Mas acho que o síndico em si, a administradora tem uma barreirazinha, o cara tem que botar um dinheiro a mais para montar uma garantidora, uma empresa de crédito, não tem como montar do dia para noite. Síndico não. Ele pode falar, amanhã sou síndico, sem CNPJ, sem nada. Então esse é um problema, né? Assim, por isso que eu falei da certificação, buscar o síndico que tem certificação, que tem uma empresa, que tem referência, né? O condomínio buscar nesse sentido. E hoje já tem ótimas, né? Hoje tem cursos bem estruturados no Brasil. Tem certificações em São Paulo, tem as 5 estrelas, várias aí que são legais. Tem da Tal Square, tem da Tal 5 Square. estrelas. Tem uma outra Conase, que esqueci. Conase, Tem na FGV, tem uma que até o Odilei está participando de um curso, se não me engano, de pós-graduação para o mercado condominial. É o Unicesus. Isso. Não sei se é no Paraná ou Santa Catarina. Isso vai personalizar, de alguma maneira. Vander também, que é... Sim. Então, assim, tem vários Uma cursos coisa nova, hoje. quando a gente abriu a empresa, nem tinha o KENAI nem achava essa atividade. Depois que ele entrou na 6822, depois que o síndico caiu lá dentro, síndico profissional, mas não tinha, pouco tempo não tinha, tem 3 anos isso. Não tinha nem no KENAI da Receita Mas Federal. vai evoluir muito, tenho certeza que vai evoluir muito. Curiosidade para vocês três, que a gente está fechando. E é algo que eu estava esperando muito por essa pergunta. O que fez vocês entrarem no ramo condominial? Ó, essa é boa, hein? A minha é longa, deixa eles Eu já falar um pouco da rapidinho. minha, deixa eles falarem aí. Já posso começar, então. Então, eu acabei... Vou dar 2 passos para trás. A minha vida inteira eu trabalhei no mercado de seguros, porque meu pai é corretor de seguros há quase 45 anos, quase 50 anos em Curitiba. E aí eu passei por alguns processos não muito legais do mercado de seguros, né? Eu sofri um processo de fraude em 2014. A empresa que eu era sócio, a gente acabou ficando devendo 4 milhões de reais, né? Que para uma empresa que não era uma grande empresa,
Era muito dinheiro. E eu resolvi esse problema, né? Então a gente não quebrou, mas a gente quase quebrou. E aí eu não devia imposto, eu não devia banco, não tinha processo trabalhista. Era fraude da operação mesmo, né? Eu tinha uma empresa que prestava serviço para seguradoras e eles criavam sinistros que não existia, né? A gente tinha foco em transporte e grandes equipamentos. Então, cara, tombou um caminhão lá em Imperatriz do Maranhão. Tira o cara de lá, 50 mil para tirar o cara. E aí, obviamente, as seguradoras investem muita grana em prevenção de fraude desse produto. E aí, em 2015, eu tomo esse revés, né? E aí eu envelheço 30 anos em 3, cara. Eu consegui resolver e daí no final de 2017 eu deixei 1 milhão faturado para frente, aí fiz um acordo com o meu ex-sócio e disse, cara, daqui para frente segue aí, eu quero fazer outra coisa. Na época eu tinha me separado também, aí fui para fora do Brasil, fiquei um tempo fora, fiz um sabático, voltei, e aí falei, e aí? O que eu vou fazer, né? O dinheiro uma hora acaba, né? E como eu já tinha passado por um processo de quase falência, eu entendi que o dinheiro acaba muito rápido, né? E aí acabou que surgiu a possibilidade de eu ir trabalhar numa garantidora, né? Num grupo de garantidoras, inclusive do Dr. Queiroz, né? Que é o cara que criou esse produto garantia de receita. E aí quando eu entro nesse mercado, cara, eu fico meio deslumbrado, inclusive, porque como eu venho do mercado regulado, e aí eu chego nesse mercado e entendo que, cara, Muita coisa pra tem explorar, né? muita coisa que a gente pode fazer, assim, ó. E eu sou um cara que eu tenho uma dificuldade em às vezes, sentar e, cara, minha cabeça fica, e, cara, fazer isso, fazer aquilo e tal. E aí, cara, com o maior respeito que eu tenho no mundo pelo Dr. Queiroz, não tenho problema nenhum em falar isso. Inclusive, semana passada eu tava lá com o filho dele, com o André, enfim, trocando um papo sensacional lá. Eles têm um modelo e eu tinha ideias, né? E eu falei, cara, vocês continuam com o modelo de vocês, tá tudo bem, a gente vai continuar amigo e continuamos amigos, mas eu preciso, né, seguir meu caminho. E aí eu tinha uma ideia de montar um hub de produtos financeiros, que inicialmente seria um banco mesmo, mas aí, um exemplo, você tá dentro dessa estrutura, você sabe que não é assim, ó, vamos montar um banco, não é tão fácil, né? E aí, cara, aperta daqui, aperta de lá, enfim, e aí criou-se o desenho para que a gente montasse um fundo de investimento exclusivo para a área condominial, né? Que a gente teria esses outros produtos, como garantia, como antecipação de recebível, né? Mas esse não seria o nosso core, nosso motivo de existir. A gente tem o produto através de parceiros, mas a nossa missão é desburocratizar e facilitar o crédito para condomínio, para qualquer coisa, para qualquer condomínio. Só tem uma premissa, tem que ser condomínio, não pode ser associação, né? Então, e é o que o Zener falou, cara, é um mercado que é um mercado relativamente novo para tudo. Quando eu falo de regulamentação, e aí eu acho que a gente pensa diferente, mas igual ao mesmo tempo, eu não tenho problema nenhum com concorrência, tá? Às vezes a pessoa, porque vai regulamentar, porque é ruim, porque vai embora. Cara, eu tenho zero problema. Inclusive, eu sento com os meus concorrentes e aí, cara, os concorrentes, eles são concorrentes, eles não são inimigos. Sim. Né? Tem uns que eu vou convidar para tomar um vinho, tem outros que eu não vou. Mas enfim, a gente tem que entender que quando acontece uma coisa muito ruim dentro do mercado, é ruim pro mercado. Exatamente. A gente teve uma situação no final do ano passado de um parceiro nosso que virou nosso parceiro, mas continua nosso concorrente. Acabou tendo um problema lá, cara, eu chamei o senhor, falei, vem aqui, vamos fazer um negócio. Eu vou absorver toda essa produção, eu vou te remunerar por isso, óbvio. E você tá precisando estruturar um outro fundo, eu vou te levar aqui na casa gestora, eu vou estruturar um fundo pra você. Ele falou, não entendi. Eu falei, é isso aí, assim, é isso que você entendeu. Eu falei, mas e aí, mas por quê? Eu sou seu concorrente. Eu falei, cara, se a gente tá comercializando crédito através hoje de um veículo, né, financeiro, o mercado é novo ainda, né? Um síndico, ele não sabe o que é uma CCB. Eu tenho que explicar para ele o que é uma CCB, enfim. Se um player que é mais antigo do que eu tem um problema, ele acaba que ele não chamou. A questão não é nem manchar, porque ele não foi coisa errada, tá? Foi uma questão, enfim, não vou entrar no mérito. Mas, cara, acaba que dá uma desacelerada no que a gente está construindo. Sim, Então, que é cara, besteira. quando você tá no mercado regulado, puta, você é meu parceiro, eu não vou deixar você quebrar. Vem aqui.
Daqui a pouco, lá na frente, a gente se ajuda. Então, assim, eu já tive algumas conversas, inclusive, com o Zênio sobre isso. Eu acho que alguns mercados dentro do mercado colonial, eles tinham que montar cúpulas, né? E não que a gente vai ditar regras. O cara é pra gente dar uma organizada mesmo. Tipo, você quer abrir uma garantidora ou uma empresa de crédito? Beleza, cara, ó, a gente faz assim, faz assado, a gente tem uma regra, vamos seguir e tal. A gente não quer bloquear o mercado, pelo contrário, né? Eu sou o primeiro cara a dizer, estou fazendo isso, porque se alguém me copia, eu tenho que me cobrar mais minha equipe, ter que melhorar meu processo. O que eu vendo hoje é commodity, é dinheiro. O que o síndico olha no meu produto? Porque na garantia você tem que provar coisas. Você tem que provar para o síndico que você tem capacidade financeira, jurídica, operacional. E para mim é o contrário. O síndico tem que provar que o condomínio tem dinheiro para me pagar. Ponto. Então, o que eu vou ganhar no meu concorrente? É a taxa. Simples assim, é um boleto só. É isso. É a taxa. Então, o que eu preciso melhorar no meu processo para quem está em volta do síndico? É o melhor sucesso do cliente, é a melhor esteira operacional, é o melhor sistema. É nisso que eu tenho que ser melhor. É nisso que eu posso ajudar o mercado a fazer isso. E é isso que vai me fazer a empresa crescer. Então, me estendi um pouco, mas foi por isso que eu entrei no mercado condominial. Você vai ser uma lancha perto de um navio, que são os grandes. Zêner, de uma forma muito resumida, que essa história é incrível. Não, o meu vai ser rápido. Vou em segundos. Gosta de falar, eu também gosto. Vou fazer em segundos. Pra gente acabar aqui, pra gente encerrar. Famosíssimo. Primeiro só, Thiago, nós somos a empresa mais regulamentada hoje que tem, ou talvez a única, no nosso ramo no país. Que nós temos uma apólice de seguros via BTG Seguros que regulamenta o nosso negócio para os condomínios. Nós somos a única que tem esse serviço Esse modelo é único. via apólice de seguros por meio da maior regulamentação que tem do mercado. E mesmo assim, eu ainda acho que o mercado pode ficar mais um tempo desregulamentado. E se eu fosse um cara falar assim, não quero concorrente, não, vamos lá, vamos criar aqui uma regulamentação para todo mundo ser igual que a gente faz. Mas não, eu acho porque eu acho que ainda pode surgir novos modelos de negócio que vão ser melhores ainda se a gente regulamentar ele. Eu até não, a questão não é a regulamentação em si, mas as empresas se unirem. Sim, eu é outras coisas. Eu acho que isso pode ser tema para um próximo. Mas eu acho isso muito legal. E por que eu vim pro ramo condominial? Em 2011 eu casei com a minha esposa, a gente foi morar no Ana Laura, fomos morar no prédio, que a gente comprou um apartamento lá, era um prédio novo, fomos os primeiros moradores do prédio. E eu era bancário, eu trabalhava no Banco Safra, Banco Santander, depois eu mudei para o Banco Safra na época, e a Ana Laura se tornou síndica do prédio. Depois de uns 6 meses de implantação, 7 meses de implantação do prédio, ela se tornou síndica e elegeram, ela volta um sábado lá, ela volta síndica do prédio, ela é muito Deu esse ativa. presente. Minha esposa Vou em casa e... cheguei em casa, sou síndica. O principal problema do condomínio era inadimplência, ela falou assim, eu preciso de arrumar uma forma de resolver o problema de inadimplência do condomínio. E foi procurar, achou lá em Curitiba uma garantidora do Dr. Queiroz, que contratou e tá lá no prédio que a gente morava até hoje. Ela falou assim, achei um negócio legal, ela falou comigo, falou assim, amor, achei um negócio legal aqui demais, olha que bacana disso. Ela era advogada, eu era do banco, setor financeiro, eu olhei a parte financeira, ela olhou a parte jurídica e financeira. Ela falou, não, isso é muito legal. Aí falamos assim, nós temos que criar um negócio desse para nós. Aí chamamos o cara que era chefe dela na época, que é o Lúcio, que é meu sócio, nosso sócio hoje, implantou a empresa junto com a gente, comigo e com a minha esposa, e ele topou e a gente criou a empresa. Então, assim, desde 2013, surgiu do síndico que nós estamos. Tá, né? Foi porque minha esposa foi síndica, viu a dor, sofreu, teve o outro lado que foi positivo da garantidora, que estabilizou o condomínio, conseguiu implantar tudo que ela queria, foi lá e colocou móveis no espaço gourmet, melhorou os equipamentos da academia, fez um monte de coisa que ela queria, o enxoval do condomínio como um todo. E por isso que a LLZ nasceu aí. Geralmente nasce da dor, que é o Nasceu da dor. gente também. A gente viu a dor como síndico e depois caiu na administradora. Foi pequeno, hein? Acho que precisa de um repeteco. É isso aí, vamos fazer mais. O início deu daqui a pouco, 5 horas aí. Não ficaria aqui, mas... Obrigado aí pelo papo, parabéns aí, Carol, parabéns. Aprendizado também, aprendizado pra vocês aí também. Vamos tirar uma foto aqui?